Olá pessoal, então hoje o nosso encontro aqui é para a gente falar da sua atividade mapa. Então ela foi pensada numa proposta muito prática para que você entenda mesmo e você pense acerca dos conflitos que possam acontecer no dia a dia no ambiente de uma imobiliária. Então qual é a proposta da atividade para você? Você vai encontrar uma imobiliária da sua preferência, ou onde você já atua. Se você não atua, você procure qualquer imobiliária aí na sua cidade e você vai procurar o gestor dentro dessa imobiliária e vai fazer as seguintes perguntas que estão descritas lá na sua atividade mapa. A primeira pergunta que você vai fazer lá para o gestor é: qual o tipo de conflitos entre funcionários e ou clientes que mais ocorre na organização? Então, aí na contextualização da atividade e na própria disciplina, no próprio livro, nas aulas conceituais, você tem toda aí a denominação do que é conflito, né? Até porque os conflitos geralmente ocorrem, quais são algumas formas de você lidar com o conflito. Então, a partir de você entendendo esse conceito, importante isso, tá? Que você entenda esse conceito e depois você parta para a realização da sua atividade mapa. Então a primeira pergunta que você vai fazer lá para a pessoa responsável lá na imobiliária é isso: geralmente qual é o conflito mais comum aqui? Que pode ser entre os próprios funcionários da organização ou às vezes até mesmo com os clientes. A segunda pergunta é a seguinte: qual é a abordagem utilizada para administrar? Então, será que existe uma prática já institucionalizada nessa imobiliária? Que tipo assim, ó pessoal, se o conflito for nesta linha ou por este motivo, é assim que nós devemos proceder, é assim que nós devemos comportar, é assim que nós devemos tentar solucionar ou administrar esse conflito? Já existe, será, uma prática nessa organização para a administração de conflitos? Então, essa é a segunda pergunta que você vai fazer: o que eles adotam na hora dos conflitos, né? A terceira pergunta diz o seguinte: quais são as medidas utilizadas para prevenir conflitos? Então, você viu que a segunda pergunta foi: aconteceu o conflito, né? Qual que é a prática adotada para administrar esse conflito? Existe um padrão ou não? E a terceira pergunta assim: existe alguma forma de prevenção de conflitos no ambiente organizacional? Obviamente que nós sabemos que, principalmente em relação aos clientes, às vezes são momentos inesperados que geram um conflito, um comportamento inesperado que gera um conflito, mas alguns tipos de conflitos podem ser prevenidos. Será que essa imobiliária que você está visitando, existe alguma prática nesse sentido? Você vai perguntar também. E por último, e não menos importante, você vai perguntar também para o gestor: estes métodos utilizados, eles funcionam com todos os colaboradores e todos os clientes e sempre é eficiente? Então, suponhamos que já tem uma prática, de prevenção de conflitos essa imobiliária que você foi. Aí você vai perguntar: qual tem sido o resultado disso, Qual tem sido a eficácia dessa prevenção? Então, dito isso, depois que você obteve todas as respostas, você vai fazer uma análise, disso, por isso que é importante aquilo que eu falei para vocês no início, entenda o conceito, do que são os conflitos, como administrar conflitos e assim por diante, que a disciplina traz para você nas aulas conceituais, no próprio livro. Nós vamos discutindo esses assuntos ao longo das nossas aulas ao vivo, mas eu preciso que você tenha já consciência do que é o conceito do que é conflito, como das oportunidades e dos métodos que nós temos para trabalhar esses conflitos, para daí assim você vai olhar para essas respostas que você obteve desse gestor na imobiliária e vai fazer uma análise. Olha, poxa vida, essa imobiliária está fazendo tudo o que é possível dentro do que o conhecimento acadêmico que eu já obtive acerca do tema. A imobiliária está redondinha, está trabalhando tudo o que é possível da maneira mais adequada possível. Ou não. De repente você vai lá: olha, mas se ela trabalhasse dessa forma, nesse ponto aqui, seria diferente. Ou não, olha, eles não estão fazendo nada para prevenir. Ou quando acontece o conflito, não está sendo muito assertiva a maneira que está sendo tratado essas questões. Então, aí eu quero que você sugira, aí dentro da sua atividade em mapa, de que forma seria melhor essa atuação dentro do que pede aqui nessa atividade. Enfim, desenvolver, pessoal, este conhecimento acerca dos conflitos, porque é importante. Conflito é inerente ao ser humano.
independente se é no contexto organizacional, se é no contexto familiar, se é no contexto aí da vizinhança, contexto social, contexto de estudo. Pessoal, existem pessoas, há conflitos. Agora, isso é ruim? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Todo conflito é ruim? Por que nós falamos em administrar conflitos e não solucionar conflitos? Então quero que vocês pensem um pouco acerca disso, se aprofundem no estudo, e eu tenho certeza que a realização da atividade mapa vai te trazer aí muitas práticas, tá? E o que pode ajudar vocês também é, vai lá e assista um estudo de caso. Eu fui numa imobiliária, conversei com a gestora de uma imobiliária sobre administração de conflitos. Acesse o estudo de caso, assista com atenção, acesse todo o conteúdo que você tem disponível da disciplina para depois você realizar o mapa. E além de tudo isso que você tem aí para dar suporte para você, você também vai ter o mediador Zagoto trabalhando comigo junto nessa disciplina, que vai poder dar todo o respaldo, sanar suas dúvidas e ajudá-los caso isso seja preciso, ok? Então o desejo aí, eficiência e eficácia na realização dessa atividade mapa, ok? Um abraço, encontro com vocês nas aulas ao vivo. Até lá!